Elizabeth da Esperança no País das Sombras. Conteúdo resumido. Elizabeth de Esperança é uma das importantes personalidades do movimento espírita europeu, na segunda metade do século XIX. Poderosa médium de efeitos físicos, os fenômenos obtidos com a sua mediunidade foram demonstrados em vários países da Europa, tendo sido observados e comprovados através de rigorosos métodos científicos por importantes cientistas pesquisadores dos fenômenos psíquicos, como Alexander Aksakov e Friedrich Solner, entre outros. Esta obra é uma autobiografia, na qual de Esperança narra a evolução da sua atividade mediúnica ao longo de sua vida, os altos e baixos de sua capacidade mediúnica, as grandes dificuldades enfrentadas no exercício da atividade mediúnica. Observa-se ao longo da obra que toda a vida dessa grande médium foi dedicada à missão de demonstrar aos encarnados a existência do mundo espiritual e, por consequência, a imortalidade do ser espiritual. A Nur Stafford, cuja mão diretora, ainda que invisível, e cujos sábios conselhos foram a minha força e o meu consolo nesta viagem da vida, a esses caros amigos do grande além e os que, a meu lado na terra, foram meus fiéis auxiliares, meus companheiros de trabalho e meus camaradas de jornada no grande trajeto da sombra para a luz, dedico este livro com o coração cheio de gratidão e afeto. A autora. Nossos entes amados que daqui se alaram, por sua perfeição, para as mais altas esferas, nos trazem ao coração e aos olhos que os choraram palavras de consolo, isentas de quimeras. Dão-nos santos conselhos em voz misteriosa, leve o rumor de vida do mundo da morte, guarde embora seu corpo a tumba silenciosa, sua alma nos aponta a vida o feliz norte. Aos ouvidos nos soa sua voz, qual canto de alegre tote negra que morreu a cantar, e quando a noite estende sobre nós seu manto, deixa a imagem na terra e vai no céu brilhar. Longfellow. Prefácio. Este livro foi escrito em diferentes intervalos, durante muitos anos. Era minha intenção confiar a alguém o manuscrito para ser publicado depois da minha morte. Mas, hoje, estando terminada a minha tarefa de médium, cheguei à conclusão de que não me assistia ao direito de lançar sobre alheios ombros o fardo das responsabilidades a que eu pretendia eximir-me, e decidi que era melhor eu mesmo a defender as verdades que tentei proclamar, do que legar a outros esse trabalho. Um motivo ainda mais importante me impelia a isso, é o número crescente dos suicídios, pois que não conheci ainda um só indivíduo que se desembaraçasse da vida, já não digo acreditando, mas conhecendo somente as verdades que fizeram parte da minha vida cotidiana desde a infância. Há alguns meses, Stafford escreveu um artigo sobre o materialismo, que foi reproduzido em muitos jornais alemães, e, algumas semanas mais tarde, eu recebi uma carta do Barão S., dizendo que ele acabava de perder um processo, resultando daí sua ruína. Vendo-se sem recursos, ele decidira, depois de pôr em ordem os seus negócios, despedir-se deste mundo, quando acidentalmente lhe foi ter às mãos o artigo de Stafford. Ele o leu, agradeceu-lhe e resolveu tentar de novo a experiência da vida. Essa circunstância me induz a esperar que, fazendo conhecer as minhas experiências, alguns dos meus semelhantes terão ocasião de refletir e perguntar a si mesmos se realmente esta existência terrestre é o remate de tudo, ou se, rejeitando o precioso dom da vida, não praticam um erro, que num momento depois terão de lamentar pelo modo mais terrível. E de Esperança. Introdução. A Senhora de Esperança. Prezada amiga, tivestes a bondade de enviar-me as provas do vosso livro e de pedir-me sobre ele a minha opinião. É com prazer que atendo ao vosso desejo. Era bastante difícil a tarefa que empreendestes, mas, felizmente, conseguistes o que aspiráveis. O perigo a evitar era dizer demasiado ou insuficientemente. Dizendo demasiado, vos teríeis embaraçado nos detalhes, pois ser-vos-iam precisos 10 ou mais volumes para dar-se uma ideia completa da vossa mediunidade. Ademais, podia isso assemelhar-se a uma apologia. Dizendo de menos, poderíeis ser obscura. Escolhestes o termo médio, e o essencial é que ele deu uma impressão completa e excelente.
Talvez que para outros ainda sejais obscura, mas falo com experiência própria, porque, tendo acompanhado a vossa carreira mediúnica por mais de 20 anos em todos os seus detalhes, posso compreender-vos melhor que muitos outros. Dotada desde o vosso nascimento desse dom fatal da sensitividade, tornastes-vos, contra a vossa vontade, médium. Dominada unicamente por um sentimento de respeito à verdade, não recusastes o vosso auxílio aos que desejavam avançar nessa investigação, pela qual vos interessavais cada vez mais. Bem depressa obtivestes fenômenos muito notáveis e vos extasiastes com o pensamento de obterdes também demonstrações palpáveis da gloriosa verdade da imortalidade. Que consolo para a pobre e triste humanidade! Que novo campo de trabalho se abre à ciência! Um espírito missionário vos inspirava e vos prontificastes para qualquer sacrifício pela vitória desta verdade, as vossas comunicações com os espíritos. Há bastante tempo, quando comecei a ocupar-me com o espiritismo, eu pensava muitas vezes que, se fosse um médium poderoso, daria com prazer toda a minha vida, todas as minhas forças e todos os meus recursos para provar a todos e a cada um o fato da existência do mundo dos espíritos, com o qual é possível entrarmos em comunicação. Felizmente, não sendo eu médium, vós o sois e vos achais animada dos mesmos princípios que me teriam guiado, se eu possuísse a vossa faculdade. Na vossa vida vejo os resultados que eu teria conseguido. A vossa obra demonstra que, com as melhores intenções e a mais inteira sinceridade, os resultados obtidos não parecem estar em proporção com os sacrifícios que fizestes e as esperanças que nutristes. Posso, portanto, firmar-me na ideia de que a minha sorte não teria sido melhor que a vossa. Por quê? Pela ignorância dos fenômenos, das suas leis e condições, porque as verdades novas não podem ser implantadas à força no espírito, porque os grandes campeões da causa são destinados a agir isoladamente, sem acharem auxílio e conselhos em outros que, para dizer-se a verdade, são tão ignorantes como eles próprios. A verdade só pode ser encontrada depois de tentativas perseverantes. Começastes por uma decepção no momento em que, impelida pelo espírito missionário, tentastes dar ao primeiro vindo, a um estranho qualquer, uma demonstração das manifestações espiríticas. Foi então que fizestes uma descoberta que pareceu destruir todos os vossos planos para regenerar o mundo. Notastes que essas manifestações, obtidas com tanta facilidade em vosso círculo privado, não se produziam em presença de estranhos, dependentes como estavam do plano espiritual, segundo o qual tinham sido decretados. O vosso mais amargo despertar, porém, foi quando fostes inevitavelmente impelida para o caminho escorregadio da materialização, onde tudo era ainda mistério. Entregastes-vos a essas experiências com um devotamento digno de vós. Assentados no gabinete, porém sem vos achardes em estado de transe, conservando-vos em perfeito estado consciente, que podíeis recear. Era bom que Yolanda, que já tinhais visto e tocado tantas vezes, aparecesse fora do gabinete. Que podia haver de mais convincente e tranquilizador para vós? Ah! Eis que um incidente inesperado vos precipitou do céu à terra. Tinhais a convicção de permanecer em vosso lugar e de posse de todos os vossos sentidos, e contudo o vosso corpo estava à mercê de uma influência estranha. Fostes vítima dos mistérios da sugestão, mistérios que eram então quase completamente ignorados, e, no caso presente, complicados pela questão de saber-se de quem emanava essa sugestão. As aparências eram contra vós. Só podíeis saber que a vossa vontade não tomava parte nisso, e que esse mistério vos acabrunhava. Era natural que, durante muitos anos, nem mesmo tivesseis ouvido pronunciar a palavra espiritismo. 10 anos se passaram. Eu vos julgava totalmente perdida para a causa. Mas o tempo é um grande médico, e alguns bons amigos vos induziram a experimentardes de novo. Uma série de novas experiências, tendo por fim a fotografia das formas materializadas, foi organizada. Esplêndidos resultados e outro despertar amargo. De novo fostes acusada,
quando sabíeis não ter feito mais do que satisfazer ao desejo de outros. Era uma repetição do mesmo mistério, no qual por ignorância não podíeis penetrar. Foi então que cheguei a Gotemburgo para recomeçar as experiências fotográficas. Nunca vos tendo sujeitado a alguma das exigências usadas com os médiuns profissionais, permitistes, entretanto, que eu vos tratasse como se fosseis capaz de enganar, submetendo-vos a todas as condições que julguei necessárias. Nunca fizestes a menor objeção. Posso certificar que eres, tanto quanto eu, interessado em descobrir a verdade. Depois de longa série de experiências e de muitas contrariedades, chegamos a duas conclusões. Primeira, que, apesar da plena consciência que tinhas de permanecer passiva no gabinete, o vosso corpo ou um simulacro do vosso corpo podia ser empregado por um agente misterioso fora do mesmo gabinete. O vosso próprio amigo, o espírito Walter, anunciou por vossa mão que podia suceder ainda de tornar-se o vosso corpo invisível no interior do gabinete. Isso foi para vós uma revelação desesperadora. Outro ponto importante estava alcançado. As dúvidas e as suspeitas dos assistentes podiam assim ser escusadas, visto parecer que eles tinham mais razões do que a princípio julgáveis. Tudo isso era muito desanimador e, portanto, tomastes a seguinte resolução: se tenho qualquer parte na formação dos espíritos, quero sabê-lo. E vos decidistes a não mais vos assentar no interior do gabinete. Com essas novas condições, obtivestes muitos resultados excelentes e foi então que se deu um caso notável, narrado no capítulo 24, Serei Ana, ou Ana será eu. Eu temia que tivesses deixado de mencionar essa experiência, mas fico satisfeito vendo-a reproduzida com todos os seus detalhes. Aí tivestes um fato palpável do desdobramento do organismo humano. 2 Esse fenômeno se acha no princípio de toda a materialização e tem sido a fonte de muitos enganos. Mas, que nova perplexidade para vós! Recordo-me ainda do tempo em que, abatida sob a carga de pesadas dúvidas, me escrevis: toda a minha vida não foi mais que uma ilusão? Terei errado o caminho. Fui enganado ou enganei os outros? Como repararei o mal por mim causado? Das profundezas desse mundo que estava tão perto de vós desde a vossa mais tenra infância, e para o qual trabalháveis com tanta seriedade e desinteresse, veio afinal a luz que havíeis pedido com toda paixão. Recebestes uma resposta às dúvidas que vos angustiavam. Fogo em ver-vos de novo na luta. Nas vossas recentes experiências de fotografia, conseguistes desenvolver uma nova fase de vossa mediunidade, mediunidade essa que sempre supus a tivesses, porém que, no tempo da minha visita a Gotemburgo, não foi além do caso narrado no capítulo 23. Os recentes resultados obtidos completam as vossas passadas experiências sobre a materialização e estão de acordo com a bela visão que vos explicou o mistério. Não podemos ver os espíritos, mas desejamos vê-los. Não podemos a nós mesmos representar os espíritos de outro modo, a não ser sob forma humana, e, por consequência, eles trabalham nisso tanto quanto podem. Tais eram as formas e as cabeças humanas que vistes e desenhastes na obscuridade, tais foram mais tarde as formas humanas invisíveis que fotografastes à claridade do dia ou à luz do magnésio. Estou disposto a crer que se estivesses na obscuridade terias igualmente visto essas mesmas formas. Tais foram, finalmente, as formas materializadas visíveis, que foram fotografadas em Gotemburgo, e das quais reproduzistes uma fotografia sob o nome de Leila. Tudo isso não era mais que um ensaio para dar alguma coisa tangível aos nossos sentidos, tentativas feitas para provar unicamente que por detrás dessas formas trabalham agentes espirituais e que essas formas não devem ser tomadas por aparições de espíritos, como nos foi dito por eles desde o começo. Se continuardes nesse propósito e vos tornardes senhora das condições, não se pode dizer onde vos detereis, nem que grandes resultados serão obtidos. Tais foram, prezada amiga, as minhas impressões lendo o vosso livro. É um livro único. São as confissões de um médium que se retrata, se desdiz ou se defende, mas é a história franca e triste das decepções de uma alma sinceramente amante e ávida de saber,
à mercê de potências desconhecidas, porém cheias de promessas. Deixando este mundo de sombras, eu vos digo, continuai, continuai. Cumpri o vosso dever, suceda o que suceder, e seja essa a vossa regra. Não vereis vossas novas experiências, mas a vossa missão, tenho certeza disso, longe se acha do seu termo. Um dia encontrareis o vosso Crocus, ele compreenderá a natureza delicada da vossa mediunidade e saberá cultivar e desenvolver vossos numerosos dons psíquicos para o bem da ciência e da humanidade. O vosso sincero. Aksakov. Repiovka, Rússia, 5-17 de setembro de 1897. A velha casa e seus habitantes. As casas em que homens viveram e se finaram, são todas para os fantasmas um escolhido lar. Para aí trazem mensagens aos que aqui ficaram, sem que seus leves passos possamos escutar. Na porta os encontramos, na escada nós os vemos, do corredor ao longo não cessam de girar, que junto a nós alguém se move e percebemos, porém tão impalpável como a impressão do ar. Longfellow. Quando nos decidimos a contar uma história, suponho que o melhor que se tem a fazer é começá-la pelo princípio. Procurei tomar um momento ou um determinado incidente da minha existência para me servir de ponto de partida, mas tive de renunciar a isso, porque não me pude lembrar de incidente algum que não fosse determinado por uma causa precedente que, por conseguinte, merecia ser citada. Suponho, portanto, que me cabe refazer de memória todo o caminho por mim realmente percorrido. Ele começa um pouco antes da Guerra da Crimeia, pois as minhas mais antigas recordações datam do regresso de meu pai ao seio da sua família e das festas que se efetuaram por causa do estabelecimento da paz. Eu não podia compreender o motivo disso, mas a volta de meu pai era para mim uma razão de grande contentamento. Os fatos que passo a narrar são estranhos e incompreensíveis, quando os examinamos com o bom senso ordinário de nossa vida material de todos os dias. Tentei algumas vezes colocar-me na posição dos outros, ver com os seus olhos e julgar com a sua compreensão, e, invariavelmente, cheguei à conclusão de não serem eles merecedores de censura por duvidarem da realidade desses fatos. Quanto a mim, esses fatos aumentaram à medida que eu crescia e desde pequena me foram familiares, pois não me posso lembrar de tempo algum em que eles não me tenham sido familiares e naturais. Por isso, uma só coisa me parecia curiosa, e era que com os outros não se tivessem dado os mesmos fatos. Como criança, eu não podia compreender o motivo pelo qual meus amigos recusavam aceitar o que eu dizia, o que se passava ao redor de nós. Isso me irritava muito, e meus frequentes acessos de tema, à vista da incredulidade deles, me fizeram passar por uma bruxazinha, uma criatura realmente esquisita. Na minha opinião, os outros é que eram esquisitos e eu considerava como uma grande provação ter de suportar seus espantos e sua incredulidade, que vinham frequentemente de encontro às minhas narrações. Eu falava dessas coisas como de um incidente vulgar da vida diária. Entretanto, crescendo, comecei a compreender que nem todos possuíam os mesmos dons e tive a generosidade bastante para escusar intimamente os outros, supondo que algum motivo lastimável os impedia de ver, ouvir e compreender tudo o que se passava ao redor de nós, tudo o que era tão patente e real para mim. Naturalmente, como criança que era, tomei o encargo de servir-lhes de olhos e de ouvidos, como se dá com o condutor de um cego, mas encontrei da parte deles tanta repulsa, que tive de abandonar a tarefa, lamentando as enfermidades dos que, meio cegos e meio surdos, persistiam entretanto em rejeitar os meus serviços. Durante a minha primeira infância vivíamos em uma triste casa velha, situada na parte leste de Londres, uma casa grande que devia ter sido, em outros tempos, morada de família importante, mas, com o correr dos séculos, ela agora caía em ruínas. Diziam que fora construída ou habitada por Oliver Cromwell, sem lembrar-me qual deles. Em todo caso, era muito diferente das casas modernas. Grande, pesada e triste, tinha um ar de superioridade e dignidade, estranhamente deslocada no meio das construções novas que, de todos os lados, pareciam surgir do solo, como cogumelos.
A casa estava condenada a ser demolida, mas a sua destruição fora sempre adiada de um para outro ano, e nesse tempo aí morávamos. Rodeava o velho edifício um pátio, onde duas árvores ainda lutavam pela vida. O pátio era calçado de pedra mármore, formando um xadrez com as cores branca e negra. Ia-se ter a casa por uma série de degraus de mármore, outrora muito belos, porém tão manchados, gastos e quebrados. No alto dessa escada estava pesada a porta de carvalho esculpido, ornada de aldravas de ferro e guardada, dos dois lados, por grandes grifos fabulosos, que eram o terror da minha infância. Alguém tinha pintado esses monstros com uma bela cor verde brilhante, e seus olhos e suas línguas com tinta vermelha. Essa porta ferrolhada dava acesso a uma galeria assoalhada de carvalho, para a qual se abria muitas câmaras desocupadas e vazias, e uma larga escadaria conduzia à parte superior da casa. Muitas dessas câmaras tinham soalhos de carvalho e eram sombrias, não fornecendo às pequenas janelas luz bastante para alegrá-las, apesar de, na parte posterior da casa, que dava para um antigo jardim transformado em simples prado, as câmaras terem um aspecto mais alegre, porque as janelas, outrora filtrando luz por vidros azuis, tinham então vidros brancos. Era nessas últimas câmaras que habitávamos, o resto da casa estava desocupado e as câmaras fechadas, excetuando-se a parte baixa das cozinhas, onde morava um casal de velhos, que não me lembro se eram guardas. Não sei dizer como aí vimos residir, é provável que a vizinhança conviesse a meu pai, e talvez mesmo que, apesar da antiguidade e da fama que tinha de estar endemoniada, essa construção fosse a melhor residência da localidade. Contavam as mais singulares histórias acerca de fantasmas que circulavam nessas numerosas câmaras vazias, e a minha imaginação infantil se exaltava extraordinariamente ao pensar no que faziam esses estranhos visitantes. Eu ignorava totalmente o que podiam ser os fantasmas e imaginava que eles eram os grifos do portão de carvalho no alto da escada e, portanto, tinha-lhes medo. Nesse tempo eu gostava muito de ir de uma outra dessas câmaras vazias e de assentar-me com as minhas bonecas no peitoril largo e baixo de suas janelas. Daí me vinha arrancar, com uma exclamação de espanto e de horror, a nossa criada, que considerava como coisa antinatural minha simpatia por essas câmaras endemoniadas, e entretinha-me, então, falando dos fantasmas e de suas vinganças, quando invadiam os seus domínios. Eu nunca podia compreender perfeitamente essas observações sobre a solidão das câmaras, apesar de suas narrações me apavorarem. Para mim, essas câmaras nunca estavam vazias ou solitárias. Constantemente por aí passavam pessoas estranhas, circulando de um para outro lado. Algumas não me prestavam atenção, outras me observavam e sorriam, quando eu lhes mostrava a minha boneca. Eu não sabia quem eram essas pessoas, mas começava a conhecê-las de vista e olhava-as com um interesse apaixonado. Eu levava meus brinquedos para mostrar-lhes, principalmente um livro de figuras que era o que eu mais prezava de tudo quanto possuía. Às vezes eu ficava admirada de que me deixassem tantas vezes sozinha naquela grande casa, sem outra companhia além de uma boneca de trapo, como, porém, minha mãe sofria e estava, havia muito, presa ao leito. Supus que a criada tivesse muitas ocupações. Não havia ali outra criança para fazer-me companhia. O irmão e a irmãzinha, que nasceram depois de mim, só viveram poucas semanas. Meus primeiros anos foram, pois, muito solitários e eu vivia à minha vontade, contanto que não sujasse o meu avental, o que era um crime imperdoável. Quando meu pai, capitão de navio, se achava em casa, o mundo inteiro mudava para mim. Sua presença me transportava a um verdadeiro paraíso. Era o único ser cujo amor me pertencia inteiramente. Era a única pessoa que me animava para que eu lhe contasse os meus sonhos e as minhas fantasias, e que nunca me repreendia nem me falava em tom áspero. Sentia-me perfeitamente feliz quando me assentava em seus joelhos com o seu braço rodeando meus ombros, ou quando me agachava ao seu lado no canto da chaminé, segurando-lhe a mão, enquanto ele me contava estranhas histórias dos países que havia visitado. Eram realmente histórias extraordinárias e, como eu soube mais tarde,
às vezes inventadas na ocasião para satisfazer simplesmente meu amor ao estranho e ao maravilhoso. Para mim, porém, eram o evangelho, por serem contadas por ele. Além disso, essas histórias não eram mais admiráveis que os meus sonhos, ainda que fossem de caráter diferente. Para mim, nada havia de notável nas histórias de sereias atraindo os marinheiros fascinados para os seus palácios encantados no fundo das águas. Nada havia de estranho na música maravilhosa que somente alguns podiam ouvir. Tudo isso eu acreditava ser possível e parecia explicar o que intrigava o meu pequeno cérebro. Muitas vezes, criança como ainda era, eu tinha a triste ideia de que era diferente dos outros. Eu ouvira qualificarem-me de esquisita, se bem que, em meu próprio espírito, julgasse que eram os outros e não eu que assim deviam ser chamados. Entretanto, o sentimento de diferir dos outros me inspirava o terror de não ser compreendida por eles e eu experimentava um ressentimento apaixonado contra a coisa invisível que criava essa diferença. Todas essas lendas, porém, contadas por meu pai tinham o efeito de me reconciliarem comigo mesma. Eu exultava por me sentir tão capaz de compreender os seres e os sons misteriosos, para os quais o comum dos mortais é surdo e cego. Dava-se o mesmo com relação aos heróis e às heroínas. Eu podia ver rostos e formas onde outros não viam senão trevas. Assim, eu acreditava em tudo que meu pai me contava sobre ninfas, sereias, encantamentos, magia e o mais. E o pensamento da existência de pessoas familiarizadas com essas coisas era para mim um grande consolo, pois que me apoiavam e contradiziam a extravagância daqueles que não viam e ouviam as mesmas coisas que eu. Crescendo, porém, tive necessidade de trabalhar, estudar as lições, ficando assim com menos tempo para sonhar, para passar com os meus amigos fantasmas, como eu me acostumara a chamá-los. Logo que eu deixava a monótona sala da escola, dirigia-me alegremente para as câmaras endemoninhadas. Aí os meus sonhos voltavam e a minha imaginação podia estar em liberdade, povoando esses velhos compartimentos e corredores fora da moda. Presentemente emprego as palavras sonho e imaginação, porque outros as adotam e não sei de que palavras especiais deva servir-me, mas, não são expressões adequadas, porque sonho e imaginação implicam alguma coisa de real e inventado, ao passo que os meus sonhos e as minhas imaginações eram muito mais reais do que qualquer outra coisa da minha vida diária. Para mim, as câmaras nunca estavam sombrias nem vazias. Algumas vezes, ao entrar nelas, eu lançava ao redor de mim um olhar contrariado por não encontrar alguma figura familiar, e depois me espantava por vê-las repentinamente povoadas de estranhos. Essas sombras eram às vezes tão reais, tão cheias de vida, que eu as tomava por visitantes ordinários. Raramente eu entrava em qualquer câmara sem procurar nela, com a vista, algum habitante fantasma, e raramente eu o buscava inutilmente. Alguns dentre eles me sorriam gentil e amigavelmente, e habituei-me depressa com eles. Outros não me prestavam atenção e passavam por mim nas escadas e nos corredores, como se nunca me houvessem visto. Às vezes eu me vexava e indignava, vendo o meu sorriso de boas-vindas passar despercebido. Um dos meus amigos fantasmas era uma velha, sempre vestida com roupa preta, feita de uma fazenda mole e macia como cetim, sem que o fosse realmente. Volantes e finas rendas adornavam-lhe a touca branca, sobre um doce semblante de velha com seus cabelos cinzentos bem alisados. Essa touca tinha forma alta de coroa, e por trás dos volantes passava uma larga fita negra que se estendia abaixo do queixo, terminando por um nó. Ela trazia sobre os ombros um chale de renda preso ao peito. Essa mulher fantasma parecia ocupar uma câmara especial, se bem que eu a visse também nas outras. Sua câmara era longa e estreita, sombria e de teto baixo, indo aí ter a luz por uma pequena janela de caixilhos miúdos. Quando a nossa família aumentou, essa câmara foi muitas vezes ocupada, e por isso a pequena janela foi substituída por uma janela grande, à moda francesa, com as portas até o chão, indo uma estufa moderna ocupar o lugar da antiga janela. Para minha grande alegria, porém, ficavam largos e fundos vãos de um e outro lado da estufa, de modo que,
Assentando-me sobre o peitoril da janela com o meu livro por trás da cortina, eu podia utilizar-me da luz da chama sem receio de ser descoberta e incomodada. Depois dessas transformações, a câmara, de novo mobiliada, tornou-se um salão confortável e, como era vizinha do quarto de minha mãe, tornou-se logo o lugar onde esta se ocupava a cozer para a família. Muitas vezes perguntei a mim mesma como a velha dama suportava essa invasão, pois, por meu lado, ressentia-me com essas investidas nos domínios dos meus amigos fantasmas. Parecia-me sempre que só eles eram os habitantes legítimos das câmaras desocupadas. A mulher fantasma. Ainda que eu falasse muitas vezes desses habitantes misteriosos da nossa casa, preferia sempre assentar-me silenciosamente e observá-los. Eu tinha ciúmes quando me vinha o pensamento de deverem eles repartir a sua amizade, e exaltava-me com o fato de ser a única pessoa que tinha o privilégio de conhecê-los. As minhas inquietações começam. Numerosas eram as ideias que eu tinha com relação a essas figuras silenciosas. Muitas vezes eu perguntava a mim mesma, com inquietação, o que queria significar tudo aquilo, e por que outras pessoas não viam as minhas sombras. Depois, porém, de haver sido punida por inventar o que eu contava a respeito delas, tornei-me prudente a esse respeito e não mais falei a pessoa alguma. Eu não gostava de ser ridicularizada e muito menos de passar por mentirosa. Quando se fez a transformação de que já falei, uma criada contou-me muitas histórias de aparições e assustou-me a tal ponto que eu não ousava mais entrar só em nenhum quarto, quando ele estava em escuridão e, mesmo de dia ou à claridade da lua, eu tremia ante a ideia de algum espírito sofredor aí tornar-se visível. Durante muitas noites, depois de haver escutado com ansiedade a narração dessas histórias horríveis, conservei a minha cabeça envolvida nos lençóis, com grande medo de que algum habitante dos túmulos pudesse de súbito aparecer-me. Entretanto, o que é estranho, eu nunca assemelhara aos meus amigos fantasmas aos espíritos dos mortos. Aqueles nunca me inspiraram temor algum. Eu podia encontrá-los a todo momento, de dia ou à noite, dirigir-lhes um olhar amigável quando passavam ou examiná-los curiosamente quando não se afastavam de mim. Eu não teria mesmo medo dos espíritos, se soubesse que esses amigos estavam a meu lado. Sentia estar sob a sua proteção e segurança, e nunca tive receio de ficar sozinha no leito, às escuras, quando me achava na presença de um ou muitos desses amigos. Muitas vezes, nos anos que se seguiram, estranhei que essa espécie de vida, tão pouco natural na aparência, não tivesse excitado maior curiosidade e mais comentários ao redor de mim, mas, como já disse, a saúde de minha mãe era melindrosa e ela vivia em cuidados por causa do aparecimento sucessivo e rápido de muitos filhos. Durante esse tempo eu ficava entregue às minhas pequenas ocupações e, não obstante já ser crescida, raramente exigiam de mim outra ocupação que não fosse o estudo das minhas lições diárias, e salvo, de quando em vez, a de fazer alguma costura caseira. Além de tudo, eu não tinha muito gosto pela costura, nem também por qualquer outro trabalho, com exceção do desenho, ocupação essa que raramente me aplicava, pois minha mãe considerava esse tempo como perdido. Eu tinha sempre em mãos algum trabalho, mas como ele não me interessava, acabavam por me tomarem, exprobrando-me por meus hábitos preguiçosos. Eu suportava essas censuras com perfeito bom humor, uma vez que me deixassem a faculdade de prosseguir no meu passatempo favorito, isto é, vigiar, sonhando, os meus amigos fantasmas e fantasiar a sua história. Um dia, enfim, minha mãe, enfastiada com a minha malandrice, ordenou que eu me fosse sentar na sua sala para fazer uma costura, que me pareceu interminável. Minha mãe desprezava o emprego da máquina de costura e declarava que não queria em sua casa tal abominação. Por isso, a costura da nossa casa era um trabalho sem fim e um obstáculo a qualquer ocupação razoável, salvo para minha mãe, que encontrava nisso ao mesmo tempo um alívio e um prazer. Assentei-me, pois, ao lado dela, junto à grande mesa de trabalho, e dei começo à minha costura. A sala apresentava um aspecto muito diferente depois das modificações porque passara eu a mim mesmo a perguntava quais seriam a esse respeito as opiniões da velha dama fantasma.
Olhando para o lugar onde eu a via habitualmente, fiquei surpreendida e encantada por descobrir essa querida figura familiar em um canto, perto da chaminé. Ela tinha nas mãos alguma coisa e seus dedos se agitavam vivamente. Vi então que ela fazia pontos de malha. Havia tanto tempo que eu não via alguém fazer esse trabalho, que o meu interesse foi despertado e observei curiosamente o brilho das suas agulhas. "Que estás olhando?" perguntou minha mãe, com severidade. "Não podes prestar atenção ao teu trabalho?" "Mas, mamãe, é a velha dama que está consertando meias." "Que velha dama?" inquiriu minha mãe, e compreendi logo ter dito um disparate, vendo-a cerrar os lábios e franzir a testa, enquanto me repreendia. "Começas outra vez", continuou ela, "com essa história. Não compreendeste ainda que em tua idade essas invenções são detestáveis. Não te tenho dito demasiadamente que não quero isso. Tu, uma menina bastante crescida para induzires teus irmãos a estudarem e para dar-lhes bons exemplos, não fazes senão aborrecer-me muito. Estás sempre disposta a gaiatices, a viver sonhando, em prejuízo de qualquer outra ocupação, olhando para o vácuo e inventando histórias para intimidares os outros. Eu esperava que, crescendo, te libertarias desse mau costume. Adoeço completamente de fadiga, pois que já não sei o que fazer para induzir-te a compreender quanto é abominável a tua conduta." Escutei tudo isso com o coração miseravelmente entumecido, mas, ao mesmo tempo, lancei uma vista furtiva na direção da minha dama fantasma, indagando de mim mesma se ela estava triste por minha causa. Eu me sentia igualmente muito penalizada e ofendida, e tinha a suspeita aflitiva de haver em mim alguma coisa de anormal. Tinham-me dito muitas vezes que eu inventava e devia envergonhar-me de dizer mentiras. Eu sentia por isso uma espécie de lástima pela falta de compreensão daqueles que me faziam tais observações. Não gostava que me suspeitassem de falsidade. Desejava ser boa, fazia para isso o que podia e orava até a fadiga, pedindo a Deus que me ajudasse, a fim de tornar-me boa e de não incomodar pessoa alguma, principalmente minha mãe. Muitas vezes, de joelhos diante do leito, eu tinha orado, até cair adormecida, para que fosse libertada de meus sonhos e não mais tivesse a tentação de falar nisso. Mas, meus esforços de nada serviam. Algumas vezes, quando meu pai estava em casa ou quando aí havia hóspedes, meus amigos fantasmas tornavam-se invisíveis e eu os esquecia por algum tempo, porque tinha outra coisa em que pensar. Meu pai gostava de ter-me junto de si e eu apreciava sua companhia. Não tinha companheiras da minha idade, porque me haviam proibido de ligar-me às meninas que frequentavam a mesma escola. Nunca tive camaradagens nos brinquedos, salvo quando meu pai se achava conosco. Então, a minha natureza folgazã se patenteava. Eu tornava-me barulhenta e excitada com os brinquedos e as pilhérias que ele provocava. Logo que ele partia, logo que a casa voltava à sua monotonia habitual, todos os meus sonhos ressuscitavam. Meus amigos fantasmas tornavam aos seus respectivos lugares e eu amavelmente lhes dava as boas-vindas. Eles eram uma propriedade minha, alguma coisa só a mim pertencente, e secretamente eu me orgulhava de possuir um mundo meu, no qual ninguém mais tinha entrada. Às vezes, na minha alegria ou na minha admiração, acreditava dever falar a alguém acerca desses seres estranhos que, salvo eu, ninguém parecia ver. Minhas confidentes habituais eram uma velha criada e minha avó, que vinha de tempos a tempos passar algumas semanas conosco. Escutavam-me sempre e faziam seus comentários. Parecia que eram simpáticas as minhas narrações, pelo menos minha avó, porque, embora me repetisse que não convinha pensar nessas coisas estranhas nem falar de meus amigos fantasmas, contava-me histórias maravilhosas e fantásticas que acabavam por me assustar inteiramente, não me voltando a calma senão quando meus amigos fantasmas se achavam de novo ao pé de mim. Nunca me pareceu que aí houvesse alguma coisa de sobrenatural. Eu aceitava a presença deles como uma coisa natural, e era infeliz quando eles estavam ausentes. Bem sabia que ninguém mais os via, porém já não tentava explicar isso. Acostumara-me à ideia da existência de pessoas singulares, ignorantes dessas coisas. Certa tarde, sentada junto de minha mãe,
Eu escutava silenciosamente as suas repreensões e queixas, com os olhos fixos no meu trabalho, e meus pensamentos trabalhavam em perscrutar a causa de toda a extensão da minha maldade, pois que sentia merecer realmente muitas das exprobrações que me eram dirigidas. Era preguiçosa. Eu sabia bem. As lições me fatigavam, e não compreendia as palavras que decorava, não podia pela manhã recordar-me das lições estudadas na véspera. À noite, nunca me era possível resolver corretamente os meus problemas de aritmética, e por essas faltas me prendiam na escola. A gramática, a geografia e a história se embaraçavam tanto na minha cabeça que eu apenas podia distinguir uma das outras. Declaravam que a minha escrita era impossível de ler-se, e, quanto à costura, o ponto capital aos olhos de minha mãe traço, eu não podia pegar em uma agulha, sem atirar-me logo ao país dos sonhos, donde só voltava para ouvir uma forte repreensão. Pensava em todas essas iniquidades com um profundo suspiro, e sentia-me bastante culpada. Porque não era eu como as outras meninas. Certamente podia fazer travessuras, jogar a pela, montar a cavalo, correr, saltar, tomar parte nos jogos organizados por meu pai e meus primos, com os quais eu rivalizava nas burlas maliciosas que eles imaginavam. Nesses momentos, sentia-me uma criatura totalmente diferente. Entregue, porém, a mim mesma, recaía nos meus sonhos de indolente, pecado imperdoável em uma casa atarefada como a nossa. Sentia tudo isso. E resolvi tornar-me outra. Estudaria seriamente, e não seria mais a última da minha classe por causa de termos mal escritos e de trabalhos mal feitos. Cozeria, ocupar-me-ia com as crianças e mostraria que prestava para alguma coisa. Ante essas sucessivas resoluções de corrigir-me, senti-me totalmente boa, antecipando a maravilha de obediência e atividade em que pretendia transformar-me. Perguntava a mim mesma se a minha velha dama fantasma ouvia e compreendia tudo isso, se ela sabia quanto me tinham repreendido. Eu indagava se ela tinha sido algum dia menina de 14 anos e se, encarregando-a de fazer longas costuras, haviam-na repreendido por ter desempenhado mal essa tarefa. Talvez que o seu trabalho só tivesse sido sempre o de fazer pontos de malha. Lancei um golpe de vista para o seu lado. Lá estava ela ponteando malha. Eu via seus dedos moverem-se com rapidez e suas agulhas brilharem durante esse ligeiro movimento de dedos. Espantava-me da sua habilidade, porque seus olhos estavam fixos em mim e não sobre o seu trabalho. Minha mãe não sabia fazer pontos de malha, segundo a ouvi dizer. Julguei que me seria grato aprender isso, que me parecia tão engenhoso e divertido. Eu ia pedir à minha avó que me ensinasse, pois sabia que ela conhecia esse trabalho, embora não o fizesse com tanta perfeição e celeridade como a querida dama fantasma. Perguntava a mim mesma se esta não poderia ensinar-me. Ela, porém, nunca parecia começar o trabalho e era esse começo que eu precisava saber. Talvez que se minha avó me mostrasse as malhas sobre as agulhas, eu soubesse sair do embaraço, observando os dedos da dama fantasma e fazendo o mesmo que ela. Ah! Se ela trabalhasse mais lentamente. Os dedos da minha avó não podiam ser tão ágeis, mesmo que trabalhassem depressa. Eu acreditava não poder acompanhar a contagem da formação das pequenas malhas, e apenas me era dado segui-la. Assim, eu pensava, poderia consertar todas as meias da família e minha mãe não mais me chamaria preguiçosa. Uma voz severa veio então perturbar meus cálculos, dizendo: por que não cozes? É inútil falar-te, és capaz de esgotar a paciência de um santo. Não atendes ao que eu digo e fazes sempre o possível para me aborreceres e penalizares. Que estás vendo? Que há naquele canto? O tom queixoso de minha mãe fez-me recordar as minhas faltas. É a velha dama, disse o traço, que está ponteando meias, e eu. Silêncio, filha ruim. Nunca me fales dessas coisas. Basta que eu ouça o que os outros contam das tuas invenções. Trabalha. No meu susto, eu tinha deixado cair a costura, quando minha mãe me despertou do sonho. Se levantares os olhos antes de terminado o teu trabalho e se tornares olhar naquela direção, dou-te uma tapona, a fim de ver se assim te avivo a memória.
Ela estava então realmente zangada, e pois, retomando trêmula e silenciosa o meu trabalho, recomecei a costura. Ó mãe Eva, pergunto ainda a mim mesma, se tivesses sabido que legado deixáveis às vossas filhas, esse conhecimento não haveria detido a vossa mão no momento de colherdes o fruto proibido? Que indomável é o desejo que herdamos de fazer precisamente o que nos é vedado. Eu não tinha necessidade de erguer os olhos dos meus trabalhos, realmente desejava obedecer, mas, a tentação de ver se o trabalho da velha progredia e se ela compreendia o que se passava entre minha mãe e eu era muito forte. Olhei, pois, na direção proibida e, logo em seguida, uma bofetada forte me colocou ao par da minha desobediência. Eu sabia que o castigo era merecido, mas isso em nada modificava as coisas, e eu chorava e soluçava amargamente, sem poder conter-me, quando vi entrar o doutor, que minha mãe esperava nesse dia. Escapei-me e fui sentar-me na escada, onde, cobrindo o rosto com as mãos, chorei de dor e de vergonha. No fim de algum tempo abriram a porta e chamaram-me. Enxugando as lágrimas, entrei na sala. Minha mãe, sempre assentada em sua cadeira baixa, parecia perturbada e zangada, e o doutor por aí passeava. Quando entrei, ele sentou-se, segurando a minha mão, acariciou-a amistosamente e disse-me com bondade: penaliza-me ver-vos chorar, mas sabeis que a vossa mamãe está sofrendo, e deveis procurar contentá-la em vez de penalizá-la. Contai-me, pois, toda essa história, isto é, as coisas que vedes e os outros não veem, as velhas que ponteiam meias, etc. Que significa tudo isso? Falai. Ele olhava-me com bondade e simpatia, acariciando-me as mãos, enxugando as lágrimas que corriam pelas minhas faces e incitando-me a falar. Isso animou-me, contei-lhe o que chamavam meus sonhos e minhas fantasias, coisas que para mim eram realidades. Falei-lhe de meus amigos fantasmas, nossos hóspedes diários, da velha dama que trabalhava com tanta habilidade e me olhava com tanta doçura, do cavaleiro bem trajado, de cabelos longos e anelados, chapéu de plumas, com esporas e uma espada ao lado. Falei-lhe do homem que usava um colarinho largo que se alteava ao redor do pescoço, apresentando a aparência de ter a cabeça colocada num prato, das damas de vestidos de seda, cabelos empoados, com suas rendas, babados e maneiras curiosas. Contei-lhe tudo. O meu desgosto de não ser escutada. E quanto me era terrível ser suspeitada de falsidade. Mas isso é a verdade, acrescentei eu traço. Cada palavra é uma realidade. Eles aí estão, eu os vejo, e não minto. Sim, disse o doutor traço, creio em vós e não julgo que estejais mentindo. Oh! Como meu coração saltou, ao ouvir essas palavras, e voou para esse homem, que eu julgava sincero. Sim, creio que vedes coisas que os outros não veem. Conheci pessoas que se vos assemelhavam, que viam homens, mulheres e animais, que realmente não existiam. Mas essas pessoas eram loucas. Persistiam em ver sombras movendo-se ao seu redor, velhos ou mulheres espiando-as pelos cantos. Tinham começado por ver uma coisa, depois outra, e, enfim, tornaram-se perigosas, sendo necessário recolhê-las a asilos de alienados para serem curadas. Pareceu-me que essas palavras me congelavam o sangue nas veias. Eu não podia deixar de ficar imerso em um silêncio cheio de horror. Que queria dizer tudo isso? Seria esse o segredo do mundo maravilhoso em que eu havia passado horas tão felizes? Meus amigos fantasmas não estariam realmente ali? Teriam razão aqueles que me diziam que os meus fantasmas não existiam e que eu me enganava? Eu os via, nisso não me enganava. Se, porém, realmente eles não existiam, e se eu vi uma coisa sem existência real, é claro que isso não era normal. Anteriormente eu nunca havia pensado nisso, mas agora, que horrível pensamento! Eu ia enlouquecer. Dia e noite sofri esse tormento. Ser louca. Que significava ser louca? Eu pensava em todas as coisas horríveis que me tinham contado, nos crimes cometidos pelos maníacos, nos horrores dos asilos de alienados, nas câmaras acolchoadas, nos ferros, nas camisolas de força. E tremia de medo, e pedia a Deus, quase freneticamente,
que me preservasse da loucura. Irei enlouquecer? Minha alma tem seu segredo, seu mistério à minha vida. Minha dor é sem remédio, por isso a tenho escondida. Arvers? Quanto mais eu refletia, mais me convencia de que o doutor tinha razão, e o horror e o medo me privavam quase dos sentidos. Embora já contasse 14 anos de idade, eu era em certos sentidos uma criança. Educada, como fora, quase isolada das outras meninas estranhas ao círculo da minha família, e raramente admitida na sociedade de seus membros mais idosos, tinha crescido ignorando completamente muitas coisas que discutem entre si as crianças da mesma idade, e, nessa perturbação, eu não tinha quem me socorresse e aconselhasse. Meu pai estava longe e minha avó, que era muito boa, vivia em sua própria casa ou visitava os seus outros filhos. Restava a velha criada, mas eu sentia, às vezes, repugnância em fazer-lhe confidências, porque, se eu estava realmente louca, era preciso ocultá-lo o mais possível, e não queria que alguém conhecesse as ilusões de que eu era vítima. Perguntava a mim mesma se havia medicamentos para curar a loucura e se o doutor podia auxiliar-me de algum modo. Talvez que houvesse nos meus olhos alguma coisa de singular, porque me recordava, com medo, de que, todas as vezes que eu, voluntária ou involuntariamente, havia tentado tocar nos meus amigos fantasmas, quando eles passavam, minha mão não experimentava impressão alguma de contato, e ainda notara que eles recuavam para não serem tocados. Por causa disso eu lhes chamava sombras, mas, até então pouco pensava nisso. Agora perguntava a mim mesma se meus olhos não me enganavam, e esse pensamento me era mais grato que o de vir a enlouquecer, mas, este me obcecava noite e dia. Recordava-me de ter ouvido uma criada dizer que uma das práticas nos hospitais de doidos era fazer cócegas nos pés dos pacientes. Ela dizia ter lido isso em um livro intitulado Valentine Volks. Eu não podia suportar cócegas nos pés, mas, talvez que eu me não risse tanto, se o emprego desse meio fosse prolongado. Perguntava a mim mesma se a vida dos loucos era longa. Receava isso, lembrando-me de um velho que parava às vezes na nossa vizinhança, mendigando e vendendo cabides de roupa, e que uma vez, parando em frente da criada, a assustara com as suas pragas e terríveis maldições. Ela lhe chamara louco. Desejaria saber se algum dia me assemelharia a ele, se aprenderia a praguejar e traria, como ele, um rosto sujo e cabelos mal penteados. Era preferível ser encerrada no hospital de doidos. Todos os horrores que eu vira dizer acerca desses estabelecimentos me vieram à mente antes de adormecer, na noite que se seguiu a minha conversação com o doutor, e resolvi ocultar meu estado a todos, por tanto tempo quanto me fosse possível. Se eu estivesse louca, pelo menos ninguém o saberia, e talvez que o mal fosse curável, visto eu não ser sempre afetada. De quando em quando os fantasmas desapareciam durante meses e só voltavam quando eu me achava só indisposta para o trabalho e estudo. Eu saudava-os então com alegria. Desde esse dia tudo mudou. A minha satisfação em ver os fantasmas passarem rapidamente diante de mim e cruzarem comigo nas escadas cedeu lugar a um sentimento humilhante, de medo e desolação. Eu não tinha mais motivos de alegrar-me agora, ao ver essas formas familiares, pois que isso era então somente uma prova de que a minha enfermidade não me havia abandonado. Veio-me depois outra ideia. Era Satanás quem forçava meus olhos a verem coisas que não existiam. Isto lançou uma nova luz sobre a questão. Eu me achava quase contente, porque tudo me era preferível à loucura. Se o inimigo era Satanás, somente Deus podia auxiliar-me, e eu sabia que ele não me negaria isso. A aparição mesmo de uma sombra, fosse real ou imaginária, fazia precipitar-me de joelhos, orando, em meu quarto. Muitas vezes pela manhã, como durante o dia ou a noite, eu caía de joelhos para implorar a minha libertação das maquinações do diabo. Tornei-me reservada, tímida, nervosa. Tinha medo de passar de uma para outra câmara, medo de ficar só em qualquer momento do dia ou da noite, vigiando cada uma das minhas palavras, com receio de denunciar a minha loucura. Não ousava dirigir a minha vista para qualquer direção, com medo de que supusessem que eu procurava ver os fantasmas.
Tornei-me ávida de ocupações, receosa de achar-me sem ter o que fazer, pois fui informada de que Satanás inspirava maldade aos ociosos. A Bíblia ficou sendo a minha companheira constante. De dia eu a trazia no bolso, de noite a estreitava contra o coração. Imaginava-me assim bem armada contra o poder do diabo. Quanto durou esse estado de coisas não me posso de todo recordar. Parece-me entretanto que envelheci muitos anos nos meses que decorreram até o novo regresso de meu pai à casa. Ele impressionou-se alguma coisa com a minha palidez e magreza e ficou espantado com os meus modos esquisitos e nervosos. Ela cresce, disse minha mãe. Todas as meninas ficam pálidas e magras quando têm crescimento rápido. Eu preferiria que ela não crescesse e estivesse menos pálida e franzina, disse meu pai. Ela devia passear mais, em vez de permanecer aqui, presa aos seus estúpidos livros e à sua costura. É preciso ver se uma mudança de ares pode restituir alguma cor a estas faces pálidas. Depois de muitos projetos propostos, discutidos e rejeitados, decidiram afinal que, na falta de coisa melhor, eu acompanharia meu pai em uma viagem ao Mediterrâneo, que devia durar 2 ou 3 meses. Férias deliciosas, um navio fantasma. Há um barco fantasma, diz-nos ela, dos mortos um batel cortando o mar. Chamam-no Carmilhã, tem sua equipagem, como ele, espectral, e na procela, sem um trapo de vela que oscile, sem alguém que no timão sua marcha guie, mostra-se prosseguindo em sua viagem, contra a ofeição do vento e sem parar. Longfellow. Essas férias foram, sem exceção, o período mais feliz da minha vida. Então, tudo era novo, fresco e delicioso. Mesmo o grande navio era para mim uma inesgotável fonte de interesse. O amor que meu pai dedicava aos animais, contrariado em casa, aí tinha seu livre curso. Frangos, patos, leitões e um par de cabras ocupavam seus respectivos compartimentos. As cabras tinham sido trazidas com o fim de me fornecerem um leite que eu detestava, contudo, divertiam-me muito, particularmente no momento de serem ordenhadas, porque pareciam achar grande prazer em evitar as tentativas do rapaz encarregado desse trabalho. As escotilhas do salão estavam cheias de plantas escolhidas, tendo suspensas entre os seus ramos gaiolas com passarinhos cantores. O membro mais notável desse jardim de bichos era um macaco negro, cujas artimanhas maliciosas faziam, ao mesmo tempo, o tormento e as delícias de todos os habitantes do navio. Ele adorava meu pai, porém comigo, sem que eu conheça a causa, nunca foi amável. Meu pai dizia que esse animal era ciumento, e notamos muitas vezes que, quando meu pai me acariciava, o macaco se retirava para sua cama, onde se assentava com um ar triste e melancólico. Não abandonava esse lugar enquanto eu estivesse junto de meu pai. Finalmente, havia também um enorme cão terra nova, chamado Jaque, que era um antigo conhecido meu e que, desde que pisei a bordo, pareceu constituir-se meu protetor e companheiro inseparável. Bem depressa conheci toda a gente de bordo, oficiais e marinheiros, e, tendo tantos amigos, companheiros e camaradas de recreio, tendo tantas cenas novas a observar, com essa constante mudança do mar e do céu, as alegres férias tornaram-se para mim, como a chamei depois, um verdadeiro paraíso. Um dos meus amigos particulares a bordo era o oficial N, o qual, não obstante já ser primeiro-tenente, era o mais jovem de todos. É certo que, segundo as minhas ideias infantis com relação à idade, quem passasse dos 20 anos já era muito idoso. Esse tenente era quem dirigia as minhas lições cotidianas. Meu pai, para conformar-se com os desejos de minha mãe, tinha religiosamente empreendido essa tarefa, na qual insistia muito. O ponto fraco de meu pai era, porém, a complacência, a sua maior virtude na minha opinião, e alguns mimos ou um beijo davam motivo à dispensa de uma hora de estudo. À medida que a minha saúde se fortalecia, a minha indisciplina aumentava. Era-me impossível trabalhar quando o sol brilhava, quando os passarinhos gorjeavam e se ouviam o macaco e o cão fazer cabriolas por cima das nossas cabeças. Quando eu fechava os livros, meu pai meneava a cabeça e dizia, vai lá ainda uma vez,
porém seja a última. O tenente N encarregou-se então da minha educação e, colocada entre os meus dois preceptores, arranjei as coisas de modo a fazer o que me agradava. A única coisa que me recordo de ter aí aprendido foi o modo de desviar a agulha da bússola, o que eu fazia muitas vezes com grande